Eu não sei quem de vocês vai trabalhar, mas eu amanhã tenho um encontro precioso com a minha cama, viu? Então, vamos lá. E quem for trabalhar amanhã, desde já, bom trabalho. Bem, pessoal, o seguinte, eu falei para vocês das diferenças de corrente contínua e alternada. Falei que circuitos de corrente contínua, eles também podem vir como indutores ou capacitores. E a fonte, geralmente desenhada de uma fonte CA, é um tiozinho assim, certo? Beleza. Pois muito bem. O que que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que cada componente no circuito, ele tem o seu papel, certo? Então, muito bem. Eu vou utilizar isso aqui como um prenúncio, um exercício para mostrar para vocês como que funciona. Diz assim: no circuito abaixo, determine o valor da energia que o capacitor, juntamente com o, perdão, que o indutor irão armazenar. Muito bem. Nesse tipo de circuito aqui, pessoal, o que que eu tenho que entender? O capacitor vai armazenar e aqui vai ser gerado campo magnético aqui no indutor. Muito bem. Como que eu faço isso então, professor? Na prática. Na prática, você retira o capacitor e, no caso do indutor, você curta-circuita. Muito bem. Então, o meu circuito vai ser redesenhado e vai ficar desta forma. Então, aqui eu tenho um. Como eu retirei o capacitor, aquilo que está ligado a ele, eventualmente, também sai. Então, o meu resistor de 4 também vai sair, ficando somente o de 1 e o de 5. E o indutor, professor? O indutor você vai curto-circuitar, ficando assim. Então, aqui eu tenho 5. Aqui eu vou ter o meu 1. Aqui eu vou ter o meu 12. E agora, o que que eu faço? Eu vou utilizar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Então, tem uma corrente circulando por aqui. Então, o que que eu faço? Eu sei que esses dois aqui estão em série, então fica o quê? 1 mais 5, 6. Então, pela primeira lei de Ohm, fica V é igual a RI. A minha tensão vai ser 12, a minha resistência é 6, e I vou achar de 12 dividido por 6 de 2 amperes. 2 amperes. Ah, professor, por que que isso aqui é importante? Porque quando uma corrente elétrica passar por aqui, ela vai gerar um campo magnético. E quando um campo magnético é gerado no circuito, consequentemente, também vai ser gerado nele um campo elétrico. E vai ser condicionado ao quê? A armazenar cargas elétricas no meu capacitor. Pois muito bem. Se eu achei a minha corrente, eu posso muito bem calcular a energia que vai ser armazenada no meu indutor. A energia, pessoal, ela é dada pela letra grega tau, que é um T meio perneta. No caso do indutor, ela é calculada da seguinte forma: a indutância, corrente ao quadrado, dividido por 2. Então, minha indutância aqui é o quê? 2. Minha corrente, 2. Elevado ao quadrado, dividido por 2. 2 com 2 cancela. Então, fica 2 ao quadrado, fica 4 joules de energia. Muito bem. Seguinte, agora eu tenho que achar a energia que o meu capacitor vai armazenar.
Eu sei que capacitor, para armazenar a tensão, ele tem que estar em paralelo. Então, esse nó aqui, A, ele tem que estar em paralelo com este nó aqui, B. Quando eu curto-circuitei o meu indutor, o que eu tenho que ter em mente? Para que esse nó A aqui tenha a mesma tensão do que o nó B, eu tenho que fazer assim, ó. Tem que vir. Vou redesenhar o circuito e vou fazer assim, ó. Aqui é o meu 1. Aqui é um nó A que eu retirei. E aqui o meu nó B. Entretanto, como eu curto-circuitei aqui o meu indutor, o que acontece? O meu resistor de 5 vai ser realocado desta forma. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 12, e aqui eu tenho 5. Beleza. Então, se a corrente passa pelo de 5, então qual que é a minha tensão no nó B, que vai ser igual a tensão no nó A? Então, nó A ser o quê? A tensão no nó B, porque estão em paralelo. Eu tenho que fazer com que apareçam em paralelo. VA é igual a VB. Então, meu VB vai ser o quê? Primeira lei de Ohm. V é igual a R, que é 5, vezes 2, que eu achei de corrente aqui em cima. Então, minha tensão vai ser de 10 volts. No cálculo aqui da energia armazenada no capacitor, eu tenho que tal vai ser igual a quê? CV quadrado dividido por 2. Onde esse C é a minha capacitância, que aqui ele já deu de 1 farad. A tensão que eu achei em VB, que tem que ser a mesma de VA, dividido por 2. Então, agora é só o quê? Substituir. Então, tem 1 de capacitância, a minha tensão de 10 ao quadrado, dividido por 2. 10 ao quadrado dá 100, dividido por 2, 50 joules de energia, certo? Quem copiou, pessoal, quem quiser estar copiando aí, pode copiar, ou quem quiser pode tirar uma foto, tá? Ô, professor, boa noite. Me desculpe pelo atraso. Não Tá tem ruim meu som, problema. não tô escutando nada. Você tá me ouvindo? Agora melhorou. Ah, beleza. Obrigado. Nada. Boa noite. Estão vendo aqui, né? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Todo mundo entendeu aqui, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar que eu volto e explico de novo.
Professor, se o senhor puder dar uma repassada rapidinho, só para ver se eu tirar umas dúvidas aí mesmo, Sim, assim, só para entender melhor. certo. O que que você tem em dúvida aí? Que nem aqui, ó, o senhor, no caso aqui, começou tirando O o capacitor. capacitor, né? Aí ele Sim, entra só no final. Aí que isso. nem aqui, ó, eu fiquei, que nem aqui eu entendi que é um, mais o 5 tem que fazer as continhas aqui, dá o 6. Aí o senhor curto-circuitou aqui o 2H aqui, ó, esqueci o nome disso aqui, O indutor que você o fala? indutor, esse 2H aqui. Aí Sim. ele entrou na onde? Ele entrou Aqui, aonde aí? aqui, ó. Li quadrado, certo? O indutor Ah, aqui é a tá. indutância, tá vendo? Aqui, ó. Esse Lzinho aqui, ó. É a Beleza. indutância que veio 2, tá? Aí a corrente que eu achei de 2 ao quadrado, beleza? Aí dá o Ah, 4 tá. joules, tá? Ah, tá. Já então localizei, me achei aí. Mais alguma dúvida aí? Não, tá Professor, tranquilo. Pois não, pode falar. esse Joule aí, no caso, é a indutância? Não, esse aqui é unidade de energia. Isso aqui é energia, tá? Professor, Pois não. aqui embaixo, aqui nesse desenho aí, que VA igual a VB, Sim, aqui, isso, esse 5 vezes 2 aí saiu aonde? Da onde? certo. É porque é o seguinte, você concorda comigo que eu tinha falado que para ter um capacitor aqui, eu teria o quê? Que ter um nó aqui, certo? E que a Certo, tensão neles aqui teria que ser igual, correto? correto. É a mesma coisa. Então, o que que eu fiz? Como eu curto-circuitei o meu indutor aqui, é como se eu pegasse o meu resistor de 5 aqui e puxasse ele mais para baixo, para que eu calculasse essa tensão aqui, para que tivesse a mesma tensão, como se fosse aqui fictícia aqui nesse nó A, entendeu? Mesmas tensões, Aham, certo? certo. Beleza? Então, por isso que o meu VA tem que ser igual ao meu VB. Como a minha resistência aqui é de 5, como se eu tivesse puxado o meu resistor e descido aqui para baixo, Aham, 5, e a corrente total que eu achei do circuito, que é 2. Então fica uhum, 5 vezes 2, que dá 10, certo? certo. O tal, que é a minha energia, fica o quê? CV quadrado dividido por 2. A minha Uhum, capacitância é 1, que está aqui, certo? certo. A minha tensão que eu achei de 10 ao quadrado, dividido por Aham, 2. 100 dividido por 2 dá 50 joules de aham. energia, tá bom? Não, beleza. É porque Entendeu agora? eu não estava encontrando aí essa tensão de 5 aí, Ah, mas tá, é a mesma mas resistência, né? isso, mesma resistência, tá? Beleza. Mas aí você entendeu o que eu fiz aqui? Entendi, sim. Beleza. Valeu, obrigado. Por nada. Agora que vocês falaram que tá tudo ok, pessoal, aí a gente continua. Então, 50, deixa eu ver aqui. 50, 50, não. Então vou pegar aqui. Para que vocês estiverem prontos, vocês me falem, viu, pessoal? Para mim prosseguir aqui, tá bom? Onde será que eu coloquei aquela folha de conta, hein?
Professor, parece que está Oi, incompleta aí a pergunta do exercício. oi. Na parte de cima aí parece que está incompleta a pergunta sobre o exercício. Aqui que você fala? Agora sim, agora deu beleza. Ah, tá, beleza. Obrigado. Por nada. Obrigada. 7%. Pessoal, uma pergunta aí. Eu passei um livro aí para vocês, sim ou não? Eu cheguei a passar? Não, né? Deixa eu ver aqui. O que, professor? Eu cheguei a passar um livro para vocês? Para mim, eu desconheço, até porque eu perdi a última aula. Ah, tá. Não. Então eu vou ver se eu acho ele aqui enquanto vocês vão copiando aí. Vou ver se eu acho o livro aqui. A outra Que ele aula é... assim, tá gravada já, eu não estava em casa, tive que assistir agora. Ah, não, é porque eu achei aqui. Eu vou mandar um livro para vocês aí, pessoal, muito bom. Depois, quando vocês terminarem aí, vocês me falem, que aí eu vou mostrar aqui para vocês um livro que eu achei, que vai servir, vai ser muito útil aí para vocês, viu? Pá, pá, pá. Já terminaram aí, pessoal? Escrever? Pode continuar? Pode continuar, professor. Então, beleza. Então, aqui eu vou apagar agora. Eu vou utilizar esse mesmo circuito para simplificá-lo da melhor forma possível. Em que sentido? Eu vou falar que esse circuito está sendo alimentado pela frequência que nós temos aqui de 60 Hz. E eu vou falar que o π, para eventuais contas, ele vale 3. Beleza, isso aí sou eu que estou adotando, certo? Pessoal,
O cálculo de impedância capacitiva é dado da seguinte forma. Fica menos 1 dividido por 2 π f c. Onde 2π você já conhece, né? Que o π é o número irracional. Aqui eu vou adotar 3 para facilitar nas contas. F é a frequência e C é a minha capacitância. E esse J aqui, professor, é de energia? Não. Esse J aqui é de unidade imaginária. Nos números complexos, pessoal, a unidade imaginária I, ele é igual à raiz quadrada de menos 1. Então, por que que a gente adota aqui J? Pelo fato muito simples, porque nós, aqui na área de circuitos, adotamos o I como o quê? Corrente elétrica. Então, geralmente, para não confundir, quando eu termino, por exemplo, que nem aquela questão do tal lá, do trabalho, eu sempre coloco em parêntese J, que significa o quê? Joule. Agora, aqui, nesse caso, sem, é, sem parêntese, né? Eu deixo ele sozinho, que significa o quê? A unidade imaginária I, certo? Então, J aqui é igual a raiz quadrada de menos 1. Também. Beleza. Então, o seguinte. Isso aqui é a impedância para o meu capacitor. E a impedância do meu indutor, que a gente chama de XL, é igual ao quê? 2π f L. Onde aqui eu tenho 2π, né, que vocês já conhecem. O F é a frequência e o L é a minha indutância. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar resolvendo esse circuito aqui primeiro, essa parte do circuito aqui primeiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, como eu tenho um indutor, eu vou calcular a indutância dele primeiro. XL é igual ao quê? 2. O meu π que eu adotei vai ser 3 aqui. A frequência de 60. E a minha indutância de 2. Tudo isso aqui vai me dar o quê? Deixa eu ver aqui. Vai ser aqui, deixa eu fazer aqui. Vai ser 2 vezes 3 vezes 60 vezes 2. Isso dá 720 ohm. Ou seja, é a resistência do meu indutor. Como eu já tenho uma indutância aqui, uma resistência de 5, como que eu calculo? Eu calculo, então, a impedância. É igual ao quê? Raiz quadrada da minha resistência, que é 5 ao quadrado, mais 720 ao quadrado. Por quê, professor? Porque, além desses dois elementos estarem em série, eu tenho que extrair o módulo desses dois com esses elementos elevados ao quadrado. Por quê? Eu quero saber a resistência, né, que vai se sobressair aqui nesse nó aqui, beleza? Nesse laço. Então, isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente o quê? Vai dar 745. Se eu extrair a raiz quadrada, 745, isso vai dar o quê? 27,3
Ohm. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui, pessoal? 9. Mais ou menos. O que você não entendeu? Essa questão aí a partir do 2 vezes 3 vezes 60. Aqui, ó. Eu estou usando essa fórmula aqui. Por quê? Você concorda comigo que aqui é um indutor? Sim. Sim, ó. Aqui é um indutor e aqui eu tenho um 5, que é a resistência, certo? A impedância do meu indutor é o quê? 2πfl, certo? A frequência e a indutância. A frequência, eu falei que é o quê? 60 Hz, que é a frequência que nós adotamos aqui. Então, é só substituir 2 vezes 3, que é o π, vezes 60, que é a frequência, vezes 2, que é a minha o quê? Indutância. Isso aqui dá 720, certo? Então, para mim achar a minha primeira impedância nesse primeiro laço aqui do circuito, o que que eu faço? É você pegar o valor da resistência, elevar ao quadrado, mais o valor da impedância elevado ao quadrado, e tudo isso tirando da raiz quadrada, certo? Agora você entendeu? E agora, mais ou menos. A impedância, na verdade, é o que mesmo? A impedância é como se fosse uma resistência, entendeu? Ah, aham, Beleza? É o que a gente fala de casamento de impedâncias aqui, ó. tá certo. Beleza? Mas você entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Mas você vai entender mais para frente, quer ver? Aqui. Eu tenho esse outro laço aqui. Beleza? Professor, Pois não. você pode repetir só esse cálculo aí que você achou, essa 27,3 aí, ohms? Sei. É aqui, ó. Eu vou utilizar o quê? Você está vendo aqui que aqui é um indutor com uma resistência, certo? Aqui, ó. Nesse laço aqui, você está vendo é um 5 de resistência e um indutor de 2, correto? Sim ou não? Correto. Beleza. A minha impedância indutiva, ela é dada por 2π, frequência vezes a indutância. Então, eu fiz aqui a conta. 2 vezes o π que eu dotei como 3 para facilitar nas contas. A minha frequência de 60 Hz, que a gente adota aqui no Brasil, vezes 2, que é a minha indutância, certo? Então, tudo isso aqui dá 720 ohms de resistência. Beleza. Para mim calcular a minha impedância geral nesse laço aqui, o que que eu faço? Eu pego o meu termo da resistência ao quadrado, mais a minha indutância ao quadrado, indutiva, e tiro a raiz quadrada desses dois, a somatória desses dois. Então, ficaria o quê? 5 ao quadrado, que é o R ao quadrado, mais 720 ao quadrado, aqui, certo? Beleza? Entendido agora? Beleza. Agora eu só queria saber como que foi feito o cálculo. Se Ah, tá. colocou a raiz quadrada de um, do outro. Ah, certo. Aí você pega aí 720, eleva ao quadrado, vai dar 518.400. Mais 5 ao quadrado é 25. Isso aqui dá aproximadamente, deixa eu fazer bem devagar aqui, 518.425. Quando eu extraio isso aqui, que vai ser o quê? 518.425. Ah, não, então foi eu que errei aqui, tá? Isso aqui, ó, não fui eu que errei. Isso aqui dá aproximadamente 721 ohms. Eu que errei aqui, tá, pessoal? Me perdoem, tá bom? Me perdoem. Eu que bati errado aqui na calculadora. Certo? Muito obrigado, viu? Não, beleza. É porque eu não, para mim você tinha cortado a Não, raiz, não, 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 raiz não, não. quadrada do 720. Não, aqui você tem que fazer o 25 e aqui vai dar o 518.400.
Aí soma os dois, aí extrai a raiz. Beleza? Beleza. Ok. Eu terminei com esse laço aqui. Vou mudar de cor aqui agora. Vou pegar esse laço aqui, ó. Então, o que que eu tenho? Agora eu tenho uma impedância capacitiva. Qual que é a fórmula? XC é igual a menos J dividido por 2 vezes o π, que é 3, vezes a minha frequência de 60, vezes a minha capacitância de 1, certo? Então, isso fica 2 vezes 3 vezes 60. Eu pego 1 dividido por 360. Isso aqui dá aproximadamente menos 0,0027 J ohm, certo? É só você pegar o 1 que está aqui multiplicando aqui em cima e dividir por 360, que é o valor aqui, tá ok? Você vai chegar nesse número bem pequenininho aqui. E não confunda, isso aqui não é energia, isso aqui é número complexo, tá bom? Beleza. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que achar a minha outra o quê? Casamento de impedância. Tem que fazer uma outra impedância. Então, módulo de Z igual. Então, o que que vai ser? Minha resistência aqui ao quadrado, nesse caso aqui é o 4. Então, vai ser 4 ao quadrado, porque está no mesmo nó da minha aqui, certo? E no caso de eu elevar esse número ao quadrado, todo número negativo ou positivo elevado ao quadrado é o quê? Positivo. Então, posso colocar 0,027. Ele não precisa aparecer o J elevado ao quadrado. Isso aqui dá igual a raiz quadrada. Como é um número muito próximo de zero, né, esse número aqui ele vai tender ao quê? A zero. Então, fica aqui 16 mais zero. Então, fica o quê? Raiz quadrada de 16. Então, a minha impedância aqui, neste caso, vai dar o quê? 4 ohms. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou sim? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer isso, certo? Então, eu vou agora fazer o quê? Eu vou modificar o meu circuito. Como que o meu circuito vai ficar? Ele vai ter essa nova configuração. Vai ter aqui o meu 12. Atenção, 12. O meu 1 vai continuar aqui. Aqui, onde que era esse laço do capacitor, eu vou substituir por essa impedância que eu achei aqui, que é o 4. E no lugar onde estava o indutor com essa resistência, eu vou substituir pela impedância que eu achei aqui também, total de 721.
Então, aqui é 721 ohms. Aqui, 4. Aqui, 1. Muito bem. Então, se eu quero achar a corrente total desse circuito, o que eu faço? Faço as associações agora. Esses dois estão o quê? Em paralelo. Então, a resistência equivalente, nesse caso aqui, vai ser o quê? Paralelo, produto pela soma. Então, vai ser 4 vezes 721 dividido por 4 mais 721, que dá 725. Então, deixa eu fazer aqui, peraí. Tá, deixa eu ver aqui, tá. Vai ser 721 vezes 4 dividido por 725. Então, isso aqui vai dar 3,97, aproximadamente 4. Então, aqui vai dar aproximadamente 4 ohms. Então, como que o meu circuito vai ficar agora, pessoal? Vai ser redesenhado de outra forma. Aqui a tensão. Aqui a minha resistência. Aqui o 4 que eu achei. Então, aqui vai ter o 4 que eu achei. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 12. Então, agora é só utilizar a lei de Ohm. V é igual a RI. Então, eu tenho tensão. Esses dois aqui estão em série. Então, fica o quê? 4 mais 1, 5. E a corrente que eu quero achar? Minha tensão é de 12. Eu tenho aqui 5. E aqui o meu I. Então, a minha corrente vai ser o quê? 12 dividido por 5. Acho que vai ser o quê? 12 dividido por 5. Dá 2,4. 4 amperes. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Professor, Pois não. só que o seguinte, Pois não. esse mesmo exercício, né, que nós pegamos o primeiro circuito daquele anterior, Sim. esses valores aí da frequência, né, o valor de π, da onde que o senhor tirou ele? É porque é o seguinte, o π, ele é um número irracional que ele geralmente é calcular, ele tem essa expressão aqui, ó, ele tem o quê? 3,14. Aproximadamente. 3,14, 28. Não, professor, Sim. a questão do π aí, beleza, né? A Ah, frequência tá. geralmente é 50, 60 Hz, mas é Sim. porque não está no enunciado, né, da Ah, questão. não. É porque eu falei assim que eu ia utilizar esse circuito para calcular o quê? É, corrente, né, e as outras demais coisas, mas adotando isso aqui, sabe? Adotando a frequência e adotando o π como 3, tá? Só para efeito de conta mesmo, tá bom? Isso aqui é só para aproveitar como que você faria também o que o exercício pediria, por exemplo, de achar a corrente total que circula aqui que circularia aqui no circuito, entendeu? Ah, não, beleza. Eu só fiz aproveitamento. Ao invés de eu pegar outro circuito, eu já trabalhei com ele, né? A primeira para achar energia e já achei agora esse valor aqui da corrente, tá? Se Não, precisasse. beleza. Então, aí aproveitando o seu desfecho aí, é João, né? O É meu é o João? Carlos. Ah, Carlos. Então, aproveitando o desfecho que você falou isso, você pode perceber que o valor da corrente aqui, ela é muito parecido com aquele que eu achei, né? Foi de quê? De 2 o quê? Amperes para carregar desculpa, para carregar o capacitor e ter campo magnético aqui no indutor, certo? Todo mundo compreendeu isso aqui? Não, beleza.
Então, pessoal, é o seguinte, eu acho que nós temos mais uma aula. Deixa eu ver aqui que dia. Vou dar uma olhadinha aqui, peraí. Nós temos uma dia 6, eu acho que finaliza, porque a OC de vocês vai até dia 8. Então, deixa eu ver aqui, segunda-feira, tá? Às 20 horas até às 21, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação. Beleza.